queria que você desse uma salva de palmas, não apenas para o louvor, mas para toda essa equipe que está servindo você e a mim nessa noite, está servindo sobretudo ao Senhor, investindo seu tempo, seu talento, seu tesouro, para a expansão do reino de Deus. Amém? Esse povo que decidiu participar do que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, Deus tem a mesma expectativa ao seu respeito, sabia disso? Amém? Louvado seja Deus. Bom, como foi falado aqui a princípio, nós estamos vivendo na nossa comunidade o mês da visão. E as últimas mensagens que foram aqui trabalhadas, elas tiveram como tema o seguinte: primeira delas, movidos por uma visão. Segunda delas, movidos pelo amor. E a de hoje, irmãos, em especial, me foi dada essa graça, esse privilégio de falar sobre uma causa, movidos por uma causa. Sabe, irmãos, existe uma causa de estarmos aqui. Existe uma causa pela qual gastarmos as nossas vidas, os nossos dias. Existe uma causa. E eu quero que isso fique mesmo impregnado no seu coração. Eu não sei se você já se perguntou, se não fez isso, essa é uma boa noite, tarde/noite, para uma boa reflexão. Você já se perguntou por que foi que você nasceu? Você já se perguntou qual é o motivo da sua vida? O que é que te faz se sentir vivo? Qual é a causa que move a sua vida? O que é que estamos fazendo com o tempo, com os recursos, com a influência, com as oportunidades que Deus nos tem dado graciosamente? Eu gosto de pensar, irmãos, que a vida é um grande empréstimo. A nossa vida não é mais nossa. E aquilo que Deus nos confiou pela graça, Ele também nos chamará a prestar contas. Por isso, aquilo que nós fazemos aqui, irmãos, tem que ser feito com vistas à eternidade. Porque nós não estamos ajuntando tesouros apenas para este tempo presente. Nós estamos ajuntando um tesouro celestial. Para um tempo, queridos, que está reservado para cada um de nós. E cada uma das promessas de Deus a nosso respeito, se perseverarmos, se cumprirá. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu e você, queridos, somos este povo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E são muito ricas e gloriosas as promessas que Deus tem preparado para nós. Amém? O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor? Aleluia. Mas eu estou aqui, irmãos, para te lembrar de uma coisa que é óbvia, mas ainda assim precisa ser redita. Que coisa é esta, pastor? Deus te fez de propósito. Deus te fez para um propósito. Confesse essa verdade poderosa comigo. Diga assim: Deus me fez de propósito e para um propósito. Ele nos ungiu, Ele nos encheu com o seu Espírito, Ele nos dotou, nos confiou de dons e talentos para uma finalidade. Jesus Cristo, quando proclamava, a partir do rolo do profeta, uma mensagem que estava profetizada sobre Ele, nós percebemos uma coisa: Ele me ungiu para. Diga comigo, para. O que é para, irmãos? Finalidade, propósito, razão, a causa. A unção que nos foi dada, acerca dele estava escrito: para proclamar as boas novas, para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu te falar, você não foi ungido com o Espírito Santo para se gabar dizendo assim: olha como eu sou ungido. Não, querido, foi para um resultado que Deus te ungiu. Foi para um serviço que Deus te chamou. Foi para um ministério que Ele te confiou. A unção não é dada sem propósito. A unção é dada para o proveito dos santos, para o proveito da igreja, do corpo de Cristo, que Ele está edificando para o dia da sua vinda. Nós não podemos esconder estes talentos. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Você está aqui, essa mensagem do começo ao fim vai jogar você contra a parede. Fique pronto. Amém? Fique pronto, ela vai nos confrontar. Ela vai exigir de nós um posicionamento e uma resposta para darmos ao Senhor.
Eu lembro que pregando aos atenienses, Paulo ele diz o seguinte: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O mesmo apóstolo, na carta aos Efésios, ele ressalta o seguinte: que o Criador nos escolheu nele, antes mesmo da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Eu te pergunto, depois disso, você ainda acha, varão, você ainda acha, varoa, que a sua existência é uma surpresa para Deus? Falando ao profeta Jeremias, ele disse o seguinte: antes de você nascer, eu já havia te chamado para um propósito. O salmista Davi falava o seguinte: cada um dos dias da minha vida é escritos e por ele determinado. Irmãos, eu acredito mesmo que Deus tem planos que são abrangentes para toda a igreja. A grande comissão, é lógico, é um destes planos mais importantes, é a nossa missão nessa terra. Concorda comigo? Ele também diz em 1 Timóteo 2,4 o seguinte: que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, é mais um plano inerente a todos os membros do corpo de Cristo. Porém, quando a gente se dispõe a viver este plano maior, o Senhor vai descortinando o nosso plano individual. Eu sei que muitas vezes nós ficamos arrazoando: Senhor, o que é que o Senhor me chamou para fazer? Aonde eu tenho que estar? Aonde eu tenho que servir? Qual é o meu ministério? Deixa eu te falar, começa servindo e só servindo. Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai abrindo as portas para você, Ele vai te dando uma iluminação espiritual, Ele vai te dando uma visão acerca do plano que Ele tem para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: visão não é aquilo que nós vemos com os olhos. Visão é aquilo que a gente vê com o coração, no homem interior. Com os olhos é vista, segundo a Escritura. E a Bíblia fala que nós não vivemos mais por vista, nós vivemos pelo que cremos. E cremos aonde? No coração, no Espírito. Então Deus, Ele colocou em você e em mim uma visão. Mas essa visão, ela vai sendo descortinada gradativa e progressivamente, à medida que nós correspondemos a Deus em fidelidade, irmãos. Você está aqui? Amém? Portanto, faça alguma coisa com aquilo que você já sabe que precisa ser feito, ok? Antes de você estar se preocupando com o que haverá de ser, faça alguma coisa hoje com aquilo que está em suas mãos. É o Senhor exigindo isso de nós como igreja. Então, irmãos, olha só que precioso. Tem gente que ainda insiste em pensar, irmãos, que a vida é uma coincidência, que a vida é um acidente, ou então uma piada de mau gosto. Mas eu quero te falar aqui como profeta do Senhor, que independentemente dos desdobramentos da sua vida, tenha havido nela traumas, feridas ou não, a Bíblia deixa claro que Deus te conheceu antes mesmo da formação do mundo e da formação de você no ventre da sua mãe. Ele elaborou um plano sobre nós, Ele preparou nossa história. Sabe, queridos, isso só vai acontecer se nós decidirmos cooperar com Ele. Ele nos chama de cooperadores, Ele nos chama para uma parceria. Amém? Deus nos chama para isso. Ele quer dividir conosco este encargo. Agora, preste atenção numa coisa importante. Myles Munroe, ele diz uma frase que é célebre, muito famosa e também muito preciosa. Ele fala assim: a maior tragédia na vida de um homem não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. A maior tragédia na vida de um homem não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. A verdade é que quem conhece o propósito vive abundantemente, mas quem não conhece o propósito sobrevive. Assiste a vida o levar, assiste o evento e os acasos o guiarem. Mas não é assim comigo e com você, queridos. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo guiados pela palavra eterna e imutável do Senhor. E Ele está nos levando a um bom lugar, irmãos. Confia nisso, não te estriba em teu próprio entendimento. É Ele quem nos leva. Você e eu não precisamos nos ocupar em saber qual é o próximo passo. A gente só precisa conhecer quem é o nosso guia. A gente não precisa saber o que é que vai estar depois da esquina. A gente sabe, na verdade, que o GPS santo de Deus, o Espírito dele, está em nós. E ele vai nos guiar em tudo, em triunfo sobre todas as adversidades.
confia nele, abraça o chamado dele, em nome de Jesus, irmão. Mas eu queria aqui, irmãos, para nossa inspiração, ressaltar a história de 3 pessoas que viveram por uma causa. Estas pessoas são Paulo, Jesus e Esther. Amém? Para uma fixação, diga assim comigo: Paulo, Jesus e Esther. Primeiramente falemos sobre Paulo, este homem de Deus, um desbravador, um missionário, um homem ungido e inspirado. Efésios 3, no capítulo 14, abra comigo, por gentileza. Quantos estão aleluiados aqui nessa noite? Às vezes a gente fala tarde, às vezes a gente fala noite. Estamos em processo de adaptação. Amém? Há pouco tempo estávamos realizando os nossos cultos às 18 e agora começamos nessa nova temporada às 17. Então, se eu falhar nisso, eu conto com a sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: por essa causa, eu estou lendo agora na Almeida Revista Atualizada, caso você queira me acompanhar pelos meios digitais e possa mudar a versão, Almeida Revista Atualizada. O apóstolo Paulo diz assim: por essa causa. Fale comigo isso: por essa causa. E ele continua: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele está falando sobre nós, a igreja. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É sobre nós, irmãos. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Fale assim comigo: Deus tem uma medida cheia para mim. Plenitude comunica o que para você? Tudo que você precisa, escondido nele. Tudo que você precisa, escondido nele. Ele tem medida cheia para os seus filhos. Ele tem medida cheia para os seus servos. Mas preste atenção comigo. Essa oração, queridos, ela é de longe, pelo menos na minha opinião, a mais sublime, a mais ousada, a mais eloquente, eu diria, da teologia de Paulo. Paulo, ele se encontra preso nesse momento, ele está algemado, privado da sua liberdade, pelo menos fisicamente falando, às portas do martírio, como a gente diz aqui na nossa região, com o pé na cova, irmãos. Paulo estava nessa circunstância. Agora me diga, Paulo está pedindo por ele aqui? Paulo está pedindo por dinheiro? Paulo está pedindo por saúde? Paulo está pedindo por qualquer necessidade que seja imediata para ele próprio? Não. Paulo está pedindo a Deus por nós. No momento, queridos, da sua angústia, do seu sofrimento, irmãos, Paulo está orando por nós. Pela igreja que se encontra aqui nos céus, ele dizia. Ele está orando, queridos, porque ele tinha uma causa. Que causa era essa, pastor? A unidade da igreja. Eu não sei se você sabe, mas Paulo, ele teve de lidar com muitos conflitos entre os gentios e os judeus. E ele gastou a vida dele para promover essa unidade. Haviam pareceres distintos, haviam compreensões distintas acerca da lei. E Paulo então se deixou gastar por esse propósito. Ele era chamado, irmãos, aos judeus, aos gentios, às autoridades e aos reis, como diz lá em Atos 9, 27, salvo engano. A abrangência do chamado de Paulo, mas sobretudo o que Paulo sonhava e ansiava era uma igreja unida. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, isso é mesmo inspirador. A súplica de Paulo no momento de revés da sua vida, a gente diria assim, no momento mais traumático e sofrível, era pela prosperidade da igreja. Era para que o povo de Deus, alcançado pelo seu ministério, pudesse avançar com a obra do Senhor.
Deixa eu te falar, eu e você, como membros do corpo de Cristo, precisamos ter esse anseio, essa vontade, esse empenho de preservar a unidade do corpo de Cristo no vínculo da paz. Como é que se faz isso? Eu vou te dizer uma coisa muito óbvia: não se envolva com fofoca, não se envolva com contenda, não se envolva com divisão. Fuja disso, irmãos, da roda dos escarnecedores. Deus não te chamou para essa roda. Sabe qual foi a roda que Deus te chamou? A roda dos esclarecedores. Quem quer prosperar, irmãos, na vida cristã, tem que estar junto das pessoas que estão olhando para o mesmo alvo. Não estou dizendo que você não vai, poder conviver com algumas pessoas. Do contrário, a gente seria arrancado desse mundo. Nós temos pessoas ímpias no trabalho, na família, nos nossos círculos de amizade. Todos esses lugares temos ou não? Mas eu posso te dizer uma verdade, querido. Não é errado você ter amigos do mundo. Errado é você deixar de ser crente quando está perto deles. Quem está comigo aqui? Porém, irmãos, o provérbio, ele diz coisas também, os provérbios, dizem coisas inspiradoras, esclarecedoras para nós. Falam que quando a gente anda com os sábios, sábios também nos tornaremos. Mas se andarmos, queridos, com os tolos, tolos também seremos. Portanto, se você quer prevalecer na vida cristã, avançando e avançando de glória em glória, como está proposto para você, tenha cuidado com quem está do seu lado. Tenha cuidado, querido, com quem você abre o seu coração. Compartilha os seus segredos, compartilha os seus sonhos. Esteja perto de pessoas que vão te amar, te consolar, te confortar, mas também te confrontar. Eu gosto de falar assim, você vai se escandalizar a princípio, mas você vai ouvir tudo e vai entender. Presta atenção, eu digo assim, que a gente tem que estar do lado de pessoa que fale mal da gente, mas fale na nossa cara e fale para o nosso bem. A Bíblia fala lá em Provérbios 27:6, salvo engano, o seguinte, que leais são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Você tem amigos que olhem para você e digam assim, você está errado? Você tem amigos que olhem no seu rosto e digam assim, ei, você vai para o inferno se você não se atentar? A sua vida está indo de mal a pior. Preste atenção. Agora não são apenas amigos que apontam, são amigos que dizem assim, olha, você está nesse caminho, mas se você quiser e desejar, eu vou contigo na outra direção. Pode vir, eu estou colado com você, eu não solto sua mão. Porque não basta apontar, irmãos, a gente tem que também socorrer. Irmãos, de acusador já basta o diabo. Você foi chamado para levantar. Então, se você viu o erro, se propõe a fazer parte do acerto. Aleluia. Mas continuemos aqui. Eu acho isso precioso, queridos, porque essa causa pela qual Paulo ele se gastava e se deixava ser gasto, era a causa que incendiava o seu coração, e era por conta dela, ele orava o seguinte, Atos 20:24, esse texto é um dos mais, maravilhosos que eu vejo na escritura paulina. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Paulo dizia, a minha vida não importa, a minha vida agora está nele, é para ele, eu farei o seu plano, eu farei a sua obra. E se tiver de chegar o meu dia de estar com ele, ei, o que é que ele diz? O que é que Paulo fala? Aquela célebre frase? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Em dado momento lá na carta dos Filipenses, ele diz assim, olha, eu queria estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor, mas eu preciso estar aqui com vocês. Por quê, Paulo? Uma causa, um propósito para viver. Deixa eu te falar, irmãos, tem um motivo de você não ter sido ainda arrebatado. É uma causa que Deus tem, é um propósito, é um ministério que Ele te confiou, é um chamado que Ele te fez. São pessoas, povos e nações
que precisam daquilo que nós carregamos, queridos. Você deve conhecer a história de um homem chamado Charles Studd. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se tiver algum professor de inglês, depois me corrija, ok? Mas este homem era um notável esportista londrino do século XVIII. Ele era um esportista do cricket, que era um esporte bem, famoso naquela região, naquela nação. E este homem recebeu um chamado de Deus. Mas foi no auge da sua carreira. Ele era um ídolo da nação. Sabe o que é Neymar hoje no futebol aqui para os brasileiros? Pronto. Era esse homem no cricket para os londrinos. Tá? E este homem, no auge da sua carreira, recebeu um chamado da parte de Deus. E então ele disse sim. Ele esteve na Ásia, ele esteve na África, e ele correspondeu àquilo que Deus tinha para ele. Agora eu pergunto o seguinte, e principalmente se estivermos arrazoando aqui no natural: quem é que em sã consciência larga fama, riqueza, holofotes para ser um missionário? A resposta eu vou dar no espírito, não na carne. Um crente. Um crente. Que talvez você diga: não, ele é muito especial, ele é diferente dos iguais. Não, ele é crente como você deve ser. Ele é crente como eu devo ser, irmãos. Mas olha que precioso. Certa vez um repórter perguntou para ele o seguinte: esse não é um sacrifício grande demais a se fazer, Charles? E aí então esse homem respondeu: se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, então não tem sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Uau! Glória a Deus, irmãos. Não tem sacrifício tão grande que a gente possa fazer por amor a este Deus que deu tudo por nós, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem nada que você diga assim: isso é grandioso demais, não, isso aqui não dá. Não, irmãos, Ele vale tudo. O nosso empenho, o nosso labor, o nosso suor, o nosso sangue, se preciso for. Vale tudo por Jesus, irmãos. Eu gosto de pensar que a Bíblia, ela nos traduz, ou ela nos incentiva a duas reflexões. A primeira delas é o seguinte: é o que Deus fez por causa de nós em Cristo. E você sabe o que foi que Ele fez, não sabe? Mas a segunda, irmãos, vamos para a página 2 agora, é o que eu e você faremos por causa de Deus, uma vez que estamos em Cristo. Aí eu te pergunto, pergunta retórica, não precisa se acusar: você está na página 1 ainda? Eu estou avançando para 2. Eu não considero mais a minha vida como preciosa. Eu não sei quantos anos eu viverei. Eu não sei se eu vou estar aqui nos próximos dias. Eu sei de uma coisa: enquanto eu estiver, eu vou fazer a vontade de Deus. Não vou fugir da raia. Não vou abrir mão das minhas convicções de fé, por motivo que seja. Não vou. Eu quero cumprir os meus votos, porque eu entendo que eles não foram feitos com emocionalismo, mas foram feitos de coração. Tem esposos aqui? Tem esposas aqui? Vocês se lembram dos votos naquele altar? Meu Deus, era uma confluência de emoções, de hormônios, de desejo. Era ou não era? E você então, alguns foram poetas, Outros cantaram. Uau! Grande desafio, porém, irmãos, é a gente se comprometer com aquilo que a gente falou. No altar a gente diz muitas coisas emocionadamente. Nos domingos, nós prometemos o mundo inteiro para Deus. A nossa vida, o que haveremos de ser. Mas o que a gente faz na segunda-feira? Cadê os pentecostais agora? Sua segunda-feira tem que ser a resposta desse domingo. Quer entregar a vida para Deus? Entregue na segunda. No domingo está tudo favorável, Tudo favorável, irmãos. Oh, coisa linda.
Grupo de louvor maravilhoso desse, um diaconato servindo a igreja para deixar tudo em ordem, com excelência. Uma mensagem temperada. Que bênção, irmãos. Aí na segunda-feira você tem que olhar de novo para aquele abençoado no trabalho. Você tem que olhar de novo para aquela família que tem sido, em vez de ser, um contribuinte para o teu crescimento, tem sido oposição muitas vezes. Eu sei que existem realidades como estas. Mas você tem que sair por aquela porta e dizer assim para si mesmo: estou voltando para o meu campo missionário. Sabe, queridos, uma igreja relevante, ela não é contada pela quantidade de membros sentados nos bancos da igreja no domingo. Uma igreja relevante, ela pode ser mensurada pela quantidade de discípulos que a gente envia na segunda. Oh, glória a Deus! Quem está comigo aí? Amém. Só para saber se você está vivo mesmo. Aleluia. Então, irmãos, talvez o seu destino, o meu destino não seja como o desse homem. Mas seguramente, se você decidiu viver para Deus, o seu coração precisa estar tão comprometido como o dele, pela causa do Evangelho. Eu gosto de pensar o seguinte, irmãos, agora eu vou mexer com você um pouco mais, eu posso? Me dê essa licença, por gentileza? Eu gosto de pensar, irmãos, que a causa é o que distingue voluntários de missionários. E antes que você pergunte, eu sou o que nessa história? Deixa eu te falar o que Charles Spurgeon disse. Essa frase é mesmo inspiradora. Ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então não existe um cristão, irmãos, genuíno, que viva uma vida justa e piedosa nessa terra, que não se veja imbuído na missão de Deus. Independente de você estar indo para a África, para a Ásia ou ter ficado aqui. Porque tem gente que pensa que missões só se faz lá, não se faz aqui. Irmãos, a grande comissão, ela está clara para todos nós: e de fazer discípulos de todas as nações. E diz ainda mais: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é para os discípulos apenas? Isso é para a equipe apostólica e ministerial de Jesus apenas? Não, é para todo crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. É para nós. Nós fomos inseridos numa grande missão. Aleluia. Mas medita nisso comigo, olha só. Qual é a diferença de voluntários e de missionários? Voluntários, irmãos, são aqueles que ajudam quando tem tempo livre. Sabe como é? Sobrou um pouquinho de tempo aqui, eu vou dar para o Senhor. Mas missionários, eles priorizam o serviço como um chamado da parte de Deus. Digo mais, voluntários, ele foca apenas na execução das tarefas. Ou seja, estou tocando violão hoje, estou mexendo no som hoje, estou editando foto hoje, estou abrindo uma porta hoje. Que é isso? Execução de tarefas. Mas sabe o que é que o missionário faz? Ele foca no propósito. Por quê? Para que eu estou fazendo isso? Qual a razão de estar aqui? Servindo ao Senhor, servindo as pessoas. Digo mais, voluntário vê o serviço como se fosse uma obrigação. E a mesma intimação que eu fiz nessa manhã, eu vou fazer agora de tarde também. Se você está escalado hoje aqui, servindo por obrigação, por favor, pare de servir, sente aqui e venha assistir o culto. Você está precisando de um avivamento no seu coração, viu? Venha para cá entender de novo o propósito da sua vida. Voluntários veem o serviço como obrigação, mas missionários veem o serviço como uma expressão de adoração ao Senhor. Você consegue perceber que quando você está fazendo o que você está fazendo aqui, por mais ordinário que pareça, é para Deus que você está fazendo, querido. É para Ele, irmãos, é por Ele que estamos gastando a nossa vida. Amém? Voluntário procura reconhecimento humano, procura aplausos. Ele faz mais quando é visto. Ele precisa também de motivação constante, um tapinha nas costas, um elogio, porque senão ele, ninguém me nota, ninguém me elogia, ninguém me vê. Mas deixa eu te falar, missionários, eles procuram tão somente agradar a Deus.
quer tenha audiência na terra, quer não. Ele sabe que está vivendo para a plateia de um homem só. Quer tenha tapinha nas costas, quer não. Ele sabe, queridos, que ele é automotivado pelo amor de Deus. Quando eu estou servindo ao Senhor, queridos, eu me sinto, como Paulo dizia, pesa sobre mim este encargo. Ai de mim, se eu não servi-lo. Você entende isso? Eu preciso dar respostas a esse Deus que de uma forma tão ousada e escandalosa, pagou por cada um dos meus pecados, mudou a minha sorte, mudou a minha história. Irmãos, me livrou do cativeiro do inferno, da escravidão, do pecado e da morte. Eu preciso fazer alguma coisa para esse Deus, irmãos. Como é que a gente se comporta de forma tão conveniente, tão indiferente, sentando no banco de uma igreja e nunca se dispõe para fazer alguma coisa? Tendo em vista que esse Deus fez tudo por nós. Eita, que silêncio. Meu Deus do céu. Esse silêncio grita aos meus ouvidos. Mas é um silêncio de reflexão, irmãos. É um autoexame que nos é proposto acerca da qualidade da nossa fé. É importante que façamos isso. Amém? Quantos estão se sentindo aí cirurgiados pelo Espírito de Deus? Eu também. Mas abre comigo lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2. Falamos primeiro sobre Paulo. Por esta causa, Paulo se gastou. Mas agora falemos sobre ele. Ninguém menos do que o autor e consumador da nossa fé. Falemos sobre Cristo Jesus. Está escrito assim acerca dele: mantenhamos o olhar firme nas pessoas. É assim que tem na Bíblia aí? É o quê? Em Jesus. Mantenhamos o olhar firme em quem? Em Jesus. Em Jesus. Por que tem tanta gente abandonando a vida na fé? Porque está olhando para o povo, não está olhando para Jesus. Quem olha para a gente se decepciona e se frustra, porque gente é falha, eu e você somos, a propósito. Antes de você apontar para o outro, lembre também que tem 3 dedos voltando para você. A ovelha mais complicada no rebanho, muitas vezes, é aquela que a gente vê diante do espelho. Ande em misericórdia, ande em amor, ande em compaixão. Foi assim que Deus fez por você. E é assim que nós faremos uns pelos outros. Mas continuemos. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Agora olha o que tem aqui na versão transformadora. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Diga por causa. Mais uma vez, irmãos. A Bíblia está falando para nós de alguém que viveu por uma causa. Por causa da alegria que estava proposta, que estava guardada para ele, ele suportou tudo. Vergonha, sofrimento, dor, oposição, perseguição, por conta da alegria que lhe estava reservada no Senhor. Eu acho isso interessante porque um capítulo antes, Hebreus 11, está ali, um rol dos heróis da fé. Especialmente aqueles que fizeram, no Senhor, façanhas extraordinárias, grandiosos feitos, milagres portentosos, grandiosos. Hebreus 11. Mas agora, irmãos, a competição começa a ficar um pouco injusta, porque está saindo dos heróis da fé e indo agora para o herói dos heróis. Porque diante de Jesus, os heróis da fé dobram os joelhos e lançam as coroas. Moisés, Abraão, Davi, essa galera que a gente olha e diz assim, uau! Todos eles, tal como cada um de nós, diante dele que é o Senhor dos senhores, diante dele que é o Rei dos reis, diante dele que é autor e consumador da nossa fé, lançamos as nossas coroas. Mas olha que precioso. Então, o autor aos Hebreus está falando sobre uma carreira na fé, que precisa ser corrida com perseverança.
Mas ele sobe significativamente o sarrafo e começa a apontar para Jesus como modelo, como a grande referência da vida daqueles que estão sendo salvos. Ele venceu a corrida, irmãos. Quando foi que Jesus venceu a corrida dele? Quando ele desceu do céu, quando ele se esvaziou, quando ele foi até a morte, morte de cruz. Por cada um de nós, irmãos, por causa de nós, ele enfrentou tudo. Mas essa alegria, irmãos, que estava dentro dele, consumia o seu coração, a ponto de que ele até ignorava o sofrimento, pela alegria que lhe estava proposta. Diz a palavra de Deus assim, olha, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Existia uma coisa que consumia o coração de Jesus, e é a mesma coisa que ele propõe para nós, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Por conta do Pai, eu faço tudo, eu me entrego, eu renuncio, eu abnego, por Ele, irmãos. Vale a pena, queridos, vale a pena, por Ele, irmãos. Todo esforço, todo trabalho, as nossas lágrimas, a nossa entrega, a nossa doação, por Ele, queridos. Sabe, é para Ele que nós devemos olhar quando nós estamos abatidos. É para Ele que nós devemos olhar quando nós estamos perplexos, atribulados. Porque nele, somente nele está a nossa fé, está a nossa vida, está a nossa esperança. Essa palavra aqui grega, oporontes, ela é traduzida por olhar firmemente. Porque é isso que ele nos adverte. Olhe firmemente para Jesus. O que é que significa isso, irmãos? Remete à ideia de tirar os olhos das coisas que estão perto e que estão querendo desviar a nossa atenção e o nosso foco, e intencionalmente fixar os olhos em Jesus e na coroa que está proposta para cada um de nós. Sabe, irmãos, a mesma alegria que estava proposta para ele, ele desejou compartilhar conosco, que somos membros da sua igreja. Eu posso te provar isso, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11, ele próprio diz, eu tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, essa tal alegria que Jesus estava falando, não é outra coisa, senão a alegria de fazer a vontade de Deus. Eu lembro, irmãos, de um evento maravilhoso das Escrituras, quando Jesus, ele se encontra com aquela mulher no poço. Quem se lembra disso? Uau! Jesus Cristo vai ao encontro daquela mulher, e então ele despede os discípulos, porque o que ele queria ter com ela era uma coisa individual, era olho no olho, fuça na fuça. E sabe o que acontece? Os discípulos vão comprar pão. O próprio Jesus os pede isso. Vai lá, porque eu quero falar com essa mulher, eu tenho uma transformação para fazer na vida dela. Estou parafraseando. Aí daqui a pouco o que acontece? Depois de Jesus Cristo pregar para aquela mulher, né, operar no dom do Espírito, numa palavra de conhecimento, não é isso? O que acontece? Os discípulos voltam com os pães. E aí então, eles falam, Jesus, mestre, come um pouco. O senhor deve estar com fome. Esse tempo todo a gente demorou para ir, demorou para voltar. Sabe o que Jesus falou? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquilo deu um bug na cabeça dos discípulos, irmãos. Erro, tela azul. Sabe por quê, querido? Porque os discípulos começaram a pensar consigo mesmos o seguinte: espera aí, ou essa mulher deu de comer a ele, ou então apareceu alguém e trouxe comida para o mestre, porque a gente só está chegando agora. Mas eles não entendiam que o que Jesus Cristo estava falando era que o prazer dele estava em fazer aquilo que estava proposto no coração do Pai. Irmãos, quem aqui ama comer? Tem problema nisso não, eu gosto muito de comer, principalmente quando é uma comida que a gente gosta. Eu falei hoje de manhã, vou de novo falar, até porque hoje eles estão presentes aqui. Ontem, no final da tarde, esse abençoado Charles aqui mandou uma mensagem para mim no WhatsApp e fez assim: pastor, olha, passa aqui em casa, se o senhor não tiver nenhum outro compromisso, porque a gente vai assar uma carninha aqui, depois a gente vai partir um bolo, aniversário do meu filho, tal, não sei o quê. Aí eu fiz, eu vou fazer esse sacrifício. Irmãos, foi uma grande bênção, tá? A carne estava, ó, meu Deus, no ponto, irmãos, maravilha. Enquanto eu degustava daquela carne, nossa, eu me alegrava. Mas sabe, irmãos, o prazer e a alegria que Jesus Cristo está falando aqui, quando diz que a comida dele era fazer a vontade de Deus,
essa é uma alegria que transcende qualquer alegria e satisfação carnal. Qualquer coisa que a gente possa degustar neste mundo não haverá de se comparar com a alegria que está proposta para aqueles que desejarem servir ao Senhor, fazerem parte, irmãos, daquilo que Ele está fazendo nessa terra. Você não sabe, irmãos, o prazer que é a gente participar da salvação de alguém. Quem já participou e pode aqui também testemunhar. Irmãos, uau, é para isso que nós vivemos. Essa é a sensação que nós temos. Minha comida é isso. Minha comida é isso, meu prazer é esse. Isso é que é alegria. Uau, meus irmãos, nessa terra Jesus chorou, Jesus se angustiou, Jesus suou sangue, Jesus foi traído, Jesus foi crucificado, mas Ele provou com a sua vida o que, irmãos? Que definitivamente nada nos fará mais felizes do que cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Nada, irmãos. Martin Luther King, um pastor batista, né, importante personagem e figura também da luta pelos direitos sociais, ele disse certa vez o seguinte: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem um motivo para viver. É aqui, irmãos, que o evangelho ele transcende qualquer outra ideia ou filosofia humana. Porque Jesus Cristo não veio apenas nos dar uma causa para viver, Ele nos deu um motivo para, quiçá, morrer. Sabe que tem que ser uma coisa que vale muito a pena para a gente dizer isso? É ou não é, gente? Você entregaria a sua vida por qualquer coisa, por um pirulito pop? Por um sete belo? Hã? Eu não, irmãos. Mas deixa eu te falar. Existe uma graça, existe uma alegria, irmãos. Existe uma satisfação, queridos, que Deus nos dá, que a gente entrega e abre mão até mesmo de nós mesmos para cumprir o que Ele pediu. O Evangelho de João, Jesus Cristo fala o seguinte: aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Mas aquele que achar a sua vida, perdê-la. Queridos, o que é que a gente está falando aqui? Um motivo, uma causa para a gente viver e gastar a nossa vida. O evangelho, irmãos, não pode ser limitado a essa experiência aqui dominical. Sentar no banco confortável, ouvir uma palavrinha que amacia o ego. Ei, irmãos, não é isso não, querido. É sobre nós cooperarmos com Deus na maior história de salvação que o mundo já viu. É sobre nós sermos agentes da salvação. É sobre nós nos comportarmos, irmãos, como portas do céu na terra. Para a vida de pessoas que estão sedentas, famintas, desesperadas por um sentido, por uma razão. Diga assim: eu encontrei uma causa pela qual morrer. Aleluia. Eu sei, irmãos, que isso nos faz pensar duas vezes antes de falar, né? Mas eu sei que o Espírito ele está mexendo conosco. E eu quero agora, por uma última vez, falar sobre a causa de Esther. Este é o terceiro e último ponto dessa mensagem. Abre comigo lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler aqui na versão internacional, NVI. Combinado assim? Enquanto você vai abrindo, diga assim comigo: eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Como é bom servir ao Senhor. Está escrito, deixe-me adiantar, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe, queridos, o que eu vou te perguntar é uma pergunta que tem que ficar ecoando aí dentro de você até o final do dia. Quiçá o resto da sua vida. Quem sabe não foi para um momento como este que Deus te levantou? Quem sabe não foi para um momento como este que Deus te chamou? Para essa geração, para essa igreja, para este mundo. Você tem uma causa. Agora preste atenção, a história dessa jovem órfã, que foi criada pelo seu tio, né, e tutor, se dá num momento crítico da história de Israel.
A gente está falando aqui sobre o cativeiro persa. Você já ouviu falar sobre essa história, né? Ela foi levada ao palácio e a Bíblia fala que ela obteve favor aos olhos do rei. Veja só, de órfã a rainha. Algumas pessoas poderiam dizer o seguinte: venceu na vida, né, Esther? Deu bom, hein? Olha aí, que bênção, Esther. Os humilhados foram exaltados. Esther agora está no palácio. Esther agora tem uma vida de luxo, conforto, os manjares, os banquetes, estava tudo à sua disposição. Mas sabe, tem uma história que precisa ser também aqui falada. Esther era judia. Esther não era parte daquele povo. Esther tinha um propósito. E esse propósito estava adormecido. E aí, irmãos, nos desdobramentos dessa história, uma trama estava sendo forjada por um homem chamado Ramã. E ele queria exterminar o povo judeu da face da terra. Essa história caiu nos ouvidos de quem? De Mardoqueu, que era justamente o tutor dela. Mardoqueu deu um jeito de se aproximar de Esther e de dizer assim para ela: ei, coisa linda, não se iluda não, porque se eles quiserem exterminar o povo judeu, você é judia. Não se iluda não, porque eles vão exterminar todos nós. Mas quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou nessa posição. Irmão, deixa eu aplicar isso para a sua vida. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te deu influência. Você que julga: eu acertei o alvo, dei certo, minha empresa está funcionando, fui promovido, meu carro zero chegou, minha casa, uau, e glória a Deus por isso. Mas quem sabe não foi para um momento como este que Deus te deu estas coisas, que Deus te confiou esta graça, e Ele está pedindo para que você faça algo com essa influência que Ele te deu. Você não chegou em altos cargos por conta de você mesmo. Essa geração que a gente vive, esse mundo, na verdade, é altamente meritocrático. Pensa em si mesmo: fui o meu suor. E tudo bem, tem uma dedicação que nos é inerente, que nos é exigida, tudo bem. Mas você não tinha como se dedicar se você tivesse, por exemplo, fôlego de vida. Quem deu? Inteligência, quem deu? Força, quem deu? Você não pode fazer nada sem Ele, rapaz. Eu não posso fazer nada sem Ele. Aí Deus tem dado tudo do bom e do melhor para os seus filhos. Há pessoas que oraram ao Senhor: eu quero um carro, Senhor. E quando eu tiver um carro, não tem um irmão da igreja que passará aí a pé. Eu vou buscar todo mundo em casa. Ganhou o carro, passa perto do ponto ônibus. A minha casa, Senhor, que o Senhor me deu, essa casa vai ser um lugar de bênção. Nessa casa a gente vai fazer momentos de oração, a gente vai compartilhar as escrituras. Quanto foi que você chamou o pastor para tomar um café lá, pelo menos? Amém? Oh, glória. Ei, queridos, tem uma coisa que eu acho curioso em Jesus. Você já consagrou a sua vida a Jesus? Os seus bens, o seu trabalho, tudo que você tem. Você não sabe o que você fez. E quando a gente consagra algo ao Senhor, Ele pega e reparte. Ele diz assim: não é só seu. Ele diz assim: é para mim, é para o meu reino, é para o meu povo. E você vai ser canal. Ei, irmãos, Deus está prosperando gente nessa igreja. Não é para ficar se gabando: olha o que eu tenho, olha o que eu sou, olha onde eu cheguei. É para ser uma bênção. É para ser generoso. É para compartilhar, irmãos. Faz assim no irmão do teu lado: ó, tá ouvindo, né?
Lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Eita, glória a Deus. Ei, irmão, deixa eu te falar. Isso é mesmo precioso. Sabe por quê? Porque toda oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ela é conjugada, ela é proclamada no plural. Não tem nada de individualismo naquilo que Deus propõe para nós. Não tem nada que você diga assim, é meu. Quando você diz isso, você só está dando vazão para a sua carne, que é egoísta. Não dou para ninguém. Sabe criança quando leva lanche para a escola? Mas sabe, irmãos, Deus ele vai te dar um coração para que em momentos que você tem tudo, você vai olhar para pessoas que não têm nada e você vai preferir passar a bola para elas e vai dizer assim: ei, eu sou resposta, eu sou uma bênção. Quem tiver de beber, quem tiver de sede, na verdade, eu darei de beber. Quem tiver fome, eu darei de comer. Quem tiver com frio, eu darei uma capa. Você não vai emprestar não, irmão, você vai dar. Porque quando você está dando, irmão, você está abrindo espaço para chegar mais. Deixa eu te falar, abri um parênteses aqui. Eu nem contei isso de manhã, mas a gente tem que seguir a inspiração do Espírito. Eu e a Andressa, a gente tem um hábito que é saudável, aconselho, tá? A gente sempre faz uma revisão no nosso guarda-roupa praticamente semanalmente. E a gente olha para algumas peças de roupa que estão lá e eu digo assim, isso aqui não é mais para mim. E tem vezes que fica muito claro quando não é, né? Presta atenção. Tá? Vigia. Isso aí não é para mim. Mas o Espírito já descola mesmo daquela coisa, sabe? Já fala para você, ei, isso aqui não cabe mais em você, não veste em você. Isso aqui é presente. Isso aqui é oferta, isso é semente. Aí eu e a Andressa, a gente tomou por hábito, a gente faz uma sacolinha, põe no carro, e à medida que a gente vai caminhando, para no sinal, para no lugar, a gente não fica cobrando um ao outro isso. Mas a gente deixa que o Espírito Santo sinalize quem está precisando. E fale assim, ó, é para ele, é para ela. Às vezes a gente traz até aqui para a igreja mesmo, e compartilha com os irmãos. Lógico que eu não vou fazer, né? Aqui em exposição, nem citar isso. Eu não quero me gabar, irmãos. A Bíblia fala que aquele que dá com a mão direita, que a mão esquerda não veja. Mas eu quero fazer, sabe o quê? Te estimular, irmãos. Deixa de ser mão de vaca, rapaz. Você é crente ou não é? Ei, nós somos generosos, irmãos. Nós somos generosos, igreja. É isso mesmo. Mas tem gente que ainda olha para mim nesses momentos e fica com a cara emburrada. Não volto aqui mais nunca. Presta atenção, você não vai crescer num lugar onde apenas o seu ego é amaciado não, viu? Você não vai crescer num lugar que só fala o que você quer ouvir não, viu? Você tem que dar espaço e vazão para uma palavra que confronta você. Que te leva para uma rota de mudança, de crescimento, de aperfeiçoamento, irmão. E se você estiver esperando que os pastores e ministros dessa igreja preguem o que você quer ouvir, aí procura outra igreja, urgente. A gente prega a palavra. Você está aí? Permaneça, viu? Mas, irmãos, em nosso contexto, certamente o drama tem contornos diferentes da história de Esté. Talvez o que fazemos não mude o mundo inteiro, não mude a história de uma nação, como foi no caso dessa moça. Mas pode transformar a vida de muita gente que está do nosso lado. E deixa eu te falar uma verdade poderosa, irmãos. Sim, Deus deseja usar você e usar a sua obediência para salvar a vida de pessoas. Irmãos, tem uma coisa que eu acho que é Perilo quem diz, esteve aqui conosco há pouco tempo. Ele fala assim que da nossa consagração depende a vida de muita gente. Já parou para pensar nisso? Da nossa obediência, irmãos, da nossa entrega, da nossa devoção, depende a vida de muita gente. Você não é uma ilha não, rapaz. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para ser uma bênção. Olha só o que diz Madre Teresa de Calcutá. Uma frase que vai fazer muito sentido com aquilo que eu estou falando. Ela fala, o que eu faço é como uma gota no meio de um oceano, mas sem ela, o oceano seria menor.
Sabe, irmãos, que tem muitas vezes que nós ficamos assim: ah, Senhor, mas é muito pequeno. Ah, Senhor, mas olha o que eu tenho, 5 pães e 2 peixinhos, vai mudar a vida de quem? Mudou a vida de milhares, porque foi colocado nas mãos da pessoa certa. Ah, Senhor, mas olha o que eu tenho. Eu tenho pouco tempo, eu tenho pouco recurso. E agora? Coloca na mão dele, irmãos, que o pouco que você tem vira muito, prospera, multiplica. Ei, querido, está chegando um tempo do favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso se quisermos e ouvirmos a sua palavra. Está escrito, Isaías 1,19: comeremos o melhor dessa terra. Quem está pegado nisso? Aleluia! Então o que você faz pode parecer que é só uma gota no meio do oceano, ei, mas sem o que você faz, irmão, o oceano seria muito menor. Ô gota valiosa que é o trabalho que você está fazendo para o Senhor. Ô gota abençoada, irmãos. Pastor, mas eu sou só o cara do estacionamento. Ô que gota abençoada, irmão. Tem gente chegando ali aflito, quebrado, destroçado, e encontra um abençoado no estacionamento que diz assim: a alegria do Senhor é a sua força. Ei, você vai entrar aí dentro agora e vai ouvir uma palavra da parte de Deus que vai mudar a sua história. Aonde que foi que começou isso? No estacionamento. Pastor, mas o que é que eu faço? Eu só faço abrir uma porta. Não, você faz abrir, na verdade, irmãos, é a porta dos céus para quem está entrando ali. Pode ser salvo, pode ser encontrado pela graça de Deus como você também foi. Nada é tão ordinário quando você faz para Deus, irmãos. Não é, querido. Está na hora da gente começar a enxergar as coisas não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu Deus do céu. Deus é bom. Aleluia. Sabe, irmãos, acredite que foi uma providência divina o fato de você ter chegado aqui, o fato de você ter sido plantado nessa igreja. Existe, irmãos, no entanto, uma resposta que Deus está requerendo de você, que vai impactar não apenas essa igreja, mas vai impactar o seu trabalho, vai impactar a sua família, vai impactar a rua e o bairro onde você mora. Porque o que Deus começa a fazer em nós, nunca para em nós. Vai fluir como um rio, vai fluir como um rio. Nós não somos represas, irmãos. Nós somos canais de Deus. E sabe, eu quero que você pense mesmo nisso. Quem sabe não foi para um tempo como este que Ele te levantou. Ei, querido, chega de perder tempo. Chega de se isolar. Chega de dar desculpas para Deus. Chega de você ficar preso no seu passado. Ah, mas foi tão bom, mas aquilo já passou. Irmãos, eu falo ou não falo isso? Eu falo. Escute, irmão. Se existe alguém que tinha alguma razão, naturalmente falando, de ficar preso no passado por aquilo que fez, esse alguém era o apóstolo Paulo. Um terrorista. O texto de Atos fala que ele respirava mortes e ameaças por onde passava. Encerrou a muitos na prisão, consentiu na morte de muitos. Mas sabe, irmãos, encontrou, na verdade foi encontrado por Jesus. E sabe o que aconteceu com esse homem? É o mesmo homem que em Filipenses no capítulo 1 diz assim: por causa dele eu considero tudo como esterco. É o mesmo homem que vai dizer também o seguinte: eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo rumo ao prêmio da soberana vocação. Existe um grande motivo, irmãos, do seu carro, escute, ter um retrovisor daquele tamanho e um para-brisa imenso. Sabe por quê? Porque se você andar o caminho todo olhando para trás, você para, você bate, você é destruído. Mas por que tem uma lapa de para-brisa daquele diante de você? É porque é para frente que você está correndo, irmãos. É porque é para Ele que você tem que olhar. Ei, o que eu fui, o que eu fiz, foi lançado no mar do esquecimento. Ele tem uma nova história para mim. Ele tem uma nova vida para você. Ei, meu irmão, é para frente que se anda. Ora, você não é caranguejo não, querido.
Esquece do que passou. Deus tem uma nova história para você. Oh, aleluia. Abraça essa missão. Deus tem expectativas naquilo que Ele depositou dentro de você. Ei, querido, não interessa onde é que você vai jogar, irmãos. Se é na defesa, se é no ataque, se você está no time de Deus, ei, você está escalado, Ele te colocou no campo, Ele tem expectativas, Ele te capacitou, Ele vai fazer proezas por meio de você. Existe uma oração, irmãos, que eu queria compartilhar com você, é um clamor do meu coração. Deus, seja lá o que o Senhor estiver fazendo nesse mundo, me inclua nisso. Seja lá onde, seja lá como, seja lá em que posição, me inclua, não me deixe de fora, Senhor. Eu quero fazer alguma coisa por aquele que fez tudo. Sabe, irmãos, não importa se você é o pastor, o ministro da noite, o ministro de louvor, o cara do estacionamento, a irmã do lanche, o irmão do estacionamento, sei lá, o tio da salinha, você é, na verdade, um agente do reino de Deus. Você é um agente do reino de Deus, queridos. Eu amo essa história. Conta-se que em visita à NASA, já estou caminhando para o fim, amém? Mas em visita à NASA, o ex-presidente dos Estados Unidos, um homem chamado John Kennedy, ele viu um faxineiro segurando uma vassoura. E aquele homem estava varrendo. Até que John Kennedy falou assim para ele: o que é que você está fazendo? Imagina se fosse um caba iracundo, grosseiro, né? Tivesse na carne, ia meter ali na lata mesmo, né? Você não está vendo não? Mas não foi assim que ele fez. Ele respondeu: Mr. President, Senhor presidente, eu estou ajudando o homem para ir à lua. Nossa, irmão. E você lembra o que eu falei? O que a gente vê com os olhos é vista. O que a gente vê com o coração é visão. Deixa eu te falar, se isso fez tanto sentido para um plano e um propósito terreno, irmãos, que diremos de um plano com repercussões eternas, irmãos? Ei, eu estava perguntando hoje a Pedro, ele estava escalado hoje de manhã na projeção. Eu falei o seguinte: Pedro, o que é que você vai fazer hoje? É claro, foi no final da mensagem, mas ele captou. Pedro, seu filho, Dini. Ele respondeu assim: pastor, eu estou ajudando o homem para ir ao céu. Se ele tivesse ali, irmãos, no natural, ele responderia: pastor, o senhor é cego, é? Eu estava no projetor, eu estava botando os slides, eu era o carinha dos slides. Mas sabe, irmãos, ele acolheu com mansidão aquela palavra. E ele disse: eu estou ajudando o homem a ir ao céu. Nunca veja o seu serviço, nunca veja o que você está fazendo para o Senhor como algo pequeno, porque isso é algo que vai mudar, impactar essa geração, vai mudar a história de alguém para todo sempre, irmãos. Sabe, se você chegou nessa igreja, eu queria te dar aqui um conselho. Posso te dar? Já estamos na conclusão, ok? Falei isso algumas vezes. Mas veja só, veja bem. Se você é um espectador, nessa igreja aqui você não vai ter sossego, não. Eu não estou dizendo que você não vai ser acolhido, amado, tocado. Não, irmão, você vai porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Mas eu estou dizendo, irmãos, que vai ter um calo no teu sapato, que vai estar te estimulando assim: ei, vamos fazer alguma coisa, vamos responder à graça de Deus. Ei, você foi ungido para proclamar as boas novas do Senhor. Ei, você foi equipado para servir ao plano e ao propósito de Deus. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Procure um lugar para servir, rapaz. Faça alguma coisa. Nem que seja segurar uma placa dizendo assim: seja bem-vindo. Quem sabe assim, irmãos, você não vai alcançar a vida de alguém. Diga assim: não é só uma plaquinha. Nós estamos ajudando os homens a irem aos céus. Eu queria soltar isso aqui também para mexer com você, e você vai embora pensando nisso. Olha só, Rick Warren, ele disse certa vez o seguinte no livro Uma Igreja com Propósito: há um exército de crentes sentados nas igrejas, esperando para serem mobilizados.
Se pudermos descobrir uma maneira de transformar os frequentadores em um exército, consumidores em contribuintes, espectadores em participantes, mudaremos o mundo. Uau! Ei, irmãos, a gente está buscando essa maneira. A gente está buscando uma forma de falar para você com letras garrafais que você precisa fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Que você precisa colocar a mão no arado. Que você precisa pensar menos em você e começar a pensar mais no próximo. Que você precisa copiar Jesus. Oh, aleluia! Eu quero deixar essa reflexão com você. Baseando-se em censos mundiais, estatísticos, a ONU estima que cerca de 102 pessoas morrem por minuto no mundo. Nós tivemos aqui uma mensagem de aproximadamente 1 hora, isso tudo. Sabe quantas pessoas morreram durante essa mensagem? Faça as contas, você que é bom de matemática. 102 pessoas por minuto. E é muita morte, é ou não? Deixa eu te falar, queridos. Basicamente, todos os dias que nós vivemos é o último dia para alguém. Todos os dias da sua vida é o último dia para a vida de alguém. William Buff, fundador do Exército da Salvação, grande movimento, ele falou o seguinte: será que é possível ir rápido demais quando se trata de salvar almas? Se alguém ainda quer uma resposta, que pergunte às almas perdidas no inferno. Será, pastor, que eu estou exagerando muito? Será, pastor, que eu estou me doando demais? Será, pastor, que esse sacrifício é muito grande? Será, pastor, que eu estou perdendo meu tempo? Pergunte para as almas que estão no inferno se elas não queriam ter a oportunidade de receber daquilo que você tem. Mas não é mais possível. No próximo minuto, alguém está morrendo. Na verdade, 102 pessoas aproximadamente. E o que é que você vai fazer para o Senhor no próximo minuto? Nos próximos instantes da sua vida, que tipo de disposição tem no seu coração para o Senhor? Se não agora, quando? Se não aqui, onde? Se não nós, quem? O apóstolo Paulo diria, em outras palavras: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Onde estão aqui as testemunhas de Jesus? Onde estão aqui aqueles que servirão ao Senhor? Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Onde estão, se não agora, quando? Se não aqui, onde? Se não nós, quem? A nossa igreja tem uma missão, queridos. Quero chamar o grupo de louvor. A missão dessa igreja é servir uns aos outros no amor de Cristo. É levar a palavra da fé para transformar vidas e edificar uma família espiritual. Preste atenção. Servir, transformar e edificar. Se você está disposto a fazer parte dessa grande comissão, ei, tem lugar para você no time. E não serei eu quem vou impedir, porque a igreja não é minha. Tem lugar para você aqui. Se tiver disposição no seu coração, se tiver quebrantamento, se tiver algo aí com você, quer seja pouco, quer não, que você possa colocar nas mãos dele. O Senhor conta contigo. Servir, queridos, uns aos outros. Você percebe que esse verbo servir está colocado aí na formativa? Ou seja, a nossa missão não é ser servido pelos outros. A nossa missão é servir. A atitude é nossa. A disposição é nossa. O dever é meu.
servir aos outros no amor de Cristo. Levar a palavra da fé, queridos. Ei, fala para mim, você é grato por ter encontrado essa palavra? Você tem percebido que à medida que você conhece, você é liberto, você prospera, você avança? Irmãos, essa é a palavra da fé que nós cremos. Essa palavra, irmãos, ela muda os nossos pensamentos, ela muda os nossos sentimentos, ela muda os nossos comportamentos. Uma vez que eu colocar o meu coração nessa palavra, ei, o que eu sou, o que eu penso, como eu ajo, como eu visto, como eu sinto, como eu vejo, será afetado por esta palavra, porque ela é viva e eficaz. Você não está diante da história da carochinha, de um conto. Irmãos, é a palavra do próprio Deus atingindo o seu peito, pá, como uma flecha, irmãos. Seu coração, que nem diz o apóstolo Pedro, enquanto ele pregava aquele grande sermão, depois de ter sido cheio pelo Espírito, corações compungidos. Uau, que é isso? Atingidos, pá. Irmãos, não é assim que você se sente quando está ouvindo a palavra? Se você está lendo a palavra para você, é assim que você se sente. Agora, se você estiver lendo para os outros, para achar defeito nos outros, irmãos, não. Lendo a palavra, na verdade, irmãos, eu encontrei muitos erros, cada um deles em mim. Não na palavra, em mim. Mas conforme eu ia lendo essa palavra, eu contava com o auxílio de um tal Espírito Santo, meu conselheiro, meu ajudador, meu professor, meu amigo. E este Espírito, irmãos, ele foi nos dado pelo próprio Deus, para que nós fôssemos aperfeiçoados, de acordo com a estatura do varão perfeito. Você percebe que a sua vida, dia após dia, só melhora. Ei, para um pouco. Se você não vai concordar comigo, é porque você está olhando pela vista. Mas segundo o Espírito, segundo o seu interior, ei, é de glória em glória. Só vai melhorar, meu querido. No mundo lá fora tem aflições, mas eu e você, queridos, não somos do mundo. Estamos aqui, porém nós somos de Cristo Jesus, e quem está nele avança. Quem está nele, ainda que os dias sejam maus, ele pode dizer com autoridade e ousadia que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Servir uns aos outros no amor de Cristo, levar a palavra da fé para transformar vidas e edificar uma família espiritual. Se você veio para essa igreja procurando um lugar para frequentar, você não encontrou a igreja certa. Essa igreja é uma família para você pertencer. Não é um banco para você sentar, chegar mais tarde que todo mundo e ir embora antes de todo mundo, sem ser tocado, sem ser olhado, sem ser abraçado, acolhido. Não é essa igreja. Essa igreja é viva, é fervorosa, é amorosa, e você faz parte desse ciclo, e você faz parte dessa missão. Está na hora de você se deixar agora, queridos, ser possuído dessa consciência espiritual, de que você não é um espectador, você não é, queridos, um parasita, uma verruga no corpo de Cristo. Você é alguém usado, ungido. Você é alguém, irmãos. Ei, deixa eu te falar. O povo que conhece a Deus, Wanda gosta muito de citar esse versículo, é forte e faz proezas. Você é participante do que Deus está fazendo. Ei, para de olhar para você mesmo. Mas eu, pastor, olha de onde eu vim, olha quem são os meus pais, olha a minha história, olha o que eu fiz. Olho não, olho para Cristo, e trate de olhar você também, porque Ele é o líder e aperfeiçoador da sua fé. Bote os seus olhos nele urgentemente, porque, irmãos, quando você olha para Ele, você até se esquece do quanto incapaz e fraco você é.
Mas quando você olha para ele, você percebe o seguinte: ei, o que ele falou que eu sou, eu sou. O que ele falou que eu tenho, eu tenho. O que ele falou que eu posso, eu posso. O que ele falou que eu devo fazer, eu vou fazer.